Numa caixa foram guardados 302 utensílios de cozinha, entre garfos e facas nacionais ou importados. Alguns desses utensílios foram confeccionados em metal e o restante em material não metálico. Sobre todos esses utensílios, afirma-se que 142 eram importados, 108 eram garfos, 102 foram confeccionados em metal, 71 eram garfos importados, 27 eram garfos de metal, 52 eram importados e confeccionados em metal e 18 eram garfos importados e confeccionados em metal. Com base nessas informações sobre esses utensílios, pode-se afirmar que... Então, deixa eu ficar aqui embaixo para eu não atrapalhar. Olha só, temos uma questão de conjuntos, não é verdade? Questão de conjuntos, você pode fazer por diagrama, por exemplo, se você tem dois conjuntos, aqui o conjunto A e o conjunto B. A e B. Você representa todas as possibilidades pelo diagrama, tá? Todas as possibilidades você representa pelo diagrama. Os elementos que pertencem somente a A e não pertencem a B, os elementos que pertencem a B e não pertencem a A, os elementos que pertencem a A e a B, e os elementos que não pertencem nem a A nem a B. Ou então você pode escrever o princípio da inclusão e exclusão. Ó. O número de elementos de A união B, o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos de A interseção B. Tá? Você tem um caso ou outro caso. Ótimo, né? De representação. Você tem uma representação geométrica ou uma representação meramente algébrica. Para três conjuntos, você tem aqui ó, o A, vou botar bem pequenininho para não ocupar espaço. Você tem aqui o B e você tem aqui o C. Você consegue interpretar, né? Você consegue representar melhor todas as situações. Quem está só no A, quem está só no B, quem está só no C, quem está no A e no B ao mesmo tempo, quem está no A e no C ao mesmo tempo, quem está no B e no C ao mesmo tempo, quem está nos três e quem não está em nenhum. Ou então você escreve que o número de elementos de A união B união C, ó, pega eles um a um, número de elementos de A mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, tira eles 2 a 2, menos número de elementos de A com B, menos número de elementos de A com C, menos número de elementos de B com C, mais eles 3 a 3, número de elementos de A com B com C. Ó, tá vendo que aqui em cima é a mesma lógica? Ó, pega mais 1 a 1, menos 2 a 2. Aqui eu pego mais 1 a 1, menos 2 a 2, mais 3 a 3. Né? Se fosse com 4, e com 4 não dá mais para representar por diagrama. Na verdade, dá para representar por diagrama, né, representando com elipses. Tá? Tem uma representação, mas ela é muito complicada. A princípio não dá, lá na hora não dá. Então, com 4, a gente só vai poder confiar na representação algébrica. Tá? Vai ficar ó, número de elementos de A, união B, união C, união D. Número de elementos de A, mais número de elementos de B, mais número de elementos de C, mais número de elementos de D. Aí, mais 1 a 1, menos 2 a 2 agora, menos A com B, ficou um tracinho ali, que eu não gosto, número de elementos. A com B, A com C, deixa eu botar mais coladinho. A com C, número de elementos de A com D, número de elementos de B com C, B com D, C com D. Né? Coloquei bem colado lá porque sabia que ia longe. Mais eles 3 a 3. Número de elementos A com B com C. Né? O D saiu fora. Agora eu vou botar o C fora. A com B com D. Agora eu vou botar o B fora. A com C com D. Vou colocar o A fora. B com C com D.
Ó, mais 1 a 1, menos 2 a 2, mais 3 a 3, menos 4 a 4. Número de elementos de A com B, com C, com D. Isso seria para 4 conjuntos. Para 5, você ia fazer mais 1 a 1, menos 2 a 2, mais 3 a 3, menos 4 a 4, mais 5 a 5. Com 6, mais 1 a 1, menos 2 a 2, mais 3 a 3, menos 4 a 4, mais 5 a 5, menos 6 a 6. É assim que funciona. O problema é que isso fica grande, né? Você está vendo aí que à medida que a quantidade de conjuntos vai ficando maior, com 4 já fica grande pra caramba isso aí. E a questão tem 6. 6. Olha só. Você tem facas e garfos. 2 conjuntos. Nacionais e importados. 4. E de metal e material não metálico. 5, 6. Meu Deus! É uma questão de conjuntos com 6 conjuntos. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer pelo princípio da inclusão-exclusão? Aí é que tá. Não, você não vai ter que fazer isso. E qual é o grande segredo? Toda vez que você tiver questão de conjuntos, principalmente questão acima de 3, tá? Com 3, você representa pelo diagrama e está tudo certo. Acima de 3, 4, 5, 6, em que não haja interseção de alguns conjuntos 2 a 2, você não vai fazer nem pelo diagrama, porque não dá, tá? E nem vai fazer pelo princípio da inclusão-exclusão. Você vai fazer por tabela. O grande bizu é tabela. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Olha aqui, um exemplo de uma questão de tabela. Você tem aqui o seguinte, ó. Você tem meninas e meninos, ó, meninas, tá assim, e meninos, por exemplo, uma questão numa escola, alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Temos 300 meninas, 200 alunos do ensino fundamental e tal. Então, você tem meninas e meninos, por exemplo, nessa questão. São 4 conjuntos. Ó. Você tem as meninas e os meninos. Você tem do ensino fundamental e do ensino médio. Você está vendo que quem é do ensino fundamental não é do médio? Você está vendo que, biologicamente, menina não é menino? Então, você consegue fazer a questão por tabela, certo? Se você tem mais de 3 conjuntos, a princípio você não poderia representar graficamente. Você teria que fazer o princípio da inclusão-exclusão, que é essa loucura aqui, ó, para 4 seria essa maluquice. Mas alguns desses conjuntos não têm interseção. Então, a grande dica é tabelinha. Então, vamos para a tabela, né? Já que você tem aqui, ó, garfo e faca, não tem interseção. Nacional e importado, não tem interseção. Em metal e material não metálico, não tem interseção. Então, o grande segredo é tabelinha. Então, vamos lá. Vamos para nacionais e importados. Ó. Nacionais. Deixa eu colocar aqui. Isso. E importados aqui, ó. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui a coluna dos nacionais. Isso. Até aqui embaixo. Até aqui embaixo. Vamos organizar direitinho para ficar uma coisa bonita. Até aqui embaixo. Importados. Ótimo. Agora, garfos e facas. Tá? Garfos e facas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Opa. Garfo. Aqui. Faca. Garfo. Faca. Então, vou traçar aqui, ó. Garfos e facas. Eu tenho garfo nacional, garfo importado,
faca nacional e faca importada. Pronto. E agora eu tenho material metálico e não metálico. Então tem aqui, ó, material metálico e material não metálico. Isso aqui ainda é a linha dos metálicos. E aqui a linha dos não metálicos. Aqui, ó. Isso. Não metálicos, tá? Então, nós temos aqui não metálicos. Agora vamos para as informações que a gente consegue colocar com facilidade na tabela. Tá bem? Vamos lá. Então, primeiro ele diz que são 302 utensílios. Está lá, 302. Então, eu vou colocar aqui numa cor diferente. Aqui os 302 utensílios. Tá bem? 108 eram garfos. Olha, garfo está separado. Vamos deixar garfo para depois, tá? 102 foram confeccionados em metal. Então, metal são 102. Ora, se o total é 302, 102 é metal, 200 são não metal. Tá bem? 71 eram garfos importados. Então, garfos importados, ó, garfo importado, garfo. Então, são 71 garfos importados. Ótimo. E ele diz que os garfos eram 108, né? Olha aqui, ó. Garfos eram 108. Se 108 eram garfos e 71 eram garfos importados, dá para achar o total de garfos, né? Quer dizer, dá para achar quantos são garfos nacionais. Então, 108 menos 71, se fosse 101 menos 71, daria 30, né? Para 108 seria 30 mais 7, 37, que são os garfos nacionais, ó. 37. Então, esse 37 mais esse 71 dá 108, que são os garfos, tá? Estou pegando essa informação aqui, ó, 108 garfos. Tá, agora vamos para o 27 eram garfos de metal. Então, garfos de metal, vou botar aqui no meio em branco, tá? Garfo de metal, ó. Pode ser esses dois, né? Então, pode ser tanto esse quanto esse eram garfos de metal. Então, não vou botar essa informação por enquanto. 52 eram importados e confeccionados em metal. Então, importados, confeccionados em metal, é isso aqui tudo, ó, que eram 52. Tá, deixa essa informação para depois, que na segunda leva a gente coloca. 18 eram garfos importados e confeccionados em metal. Então, garfo importado, confeccionado em metal, está aqui, ó. Eram 18. 18 garfo importado, confeccionado em metal. Tá, então na anterior, ele diz que 52 eram importados, confeccionados em metal, que é isso aqui tudo, eram 52, né? Importado, confeccionado em metal, já tinha 18. Para 52, falta quanto? Faltam 22, não é isso? Opa, 18 não, faltam 32. 34, para dar 52. Agora dá, né? 10 mais 30 dá 40, 8 e 4, 12, 52. Pronto. Que mais? Voltando lá em cima, ó, 142 eram importados. Se 142 eram importados, a primeira informação, 142 eram importados, eu já tenho, ó, os importados são esses todos. Se eu já tenho 71 que são garfos, então 71 são facas, porque aí 71 mais 71 dá 142. 108 eram garfos. O total de garfos eu já coloquei, ó, esse mais esse dá 108. 102 são confeccionados em metal, já coloquei que é 102, aqui é 200, para dar 302. Ah, tá, a gente já pode colocar aqui 71 mais 71, que dá 142.
e aí dá para já saber quantos são os nacionais, né? Se eu já tenho os importados, dá para saber o total de nacionais, que para completar 302, faltam 160, não é isso? 160. 160 mais 142 dá 302. Como aqui eu tenho 160 e 37 são garfos, então eu tenho que 123 são facas. 123 são facas, completando aqui os 160 que são nacionais. Ótimo. O que mais que nós temos? Nós temos ainda, o que eu não usei ainda? Eu não usei esse 27. Ó, esse 27 era um garfo de metal. Então, garfos de metal, já tenho 18 para 27, faltam 9 aqui, né? Opa, faltam 9. 9. E aí já achei um montão de coisa, né? Eu tenho já, por exemplo, essa soma aqui dá 37, né? Eu tenho 28 aqui, né? Faltam 28 para completar 37. 28 mais 9 dá 37. Ótimo. Aqui eu tenho essa soma da 102, que é exatamente os que são de metal. Eu tenho 9 mais 18. Na verdade, os importados de metal, eu já tenho. Ó, importado de metal, que essa soma aqui é 52. 52 com 9 dá 61, né? 52 com 9, 61. 61 para 102, faltam 41. 41 facas de metal. Aqui, ó, 41. Ótimo. Aqui agora falta completar 123. Ó, eu tenho 41, para completar 123, faltam 82. 82. Aqui eu tenho 34 e falta completar 71. Se eu tivesse 31 para 71, faltaria 40. Mas como é 34, tira 3. Né? 40 menos 3 dá 37 aqui. Ótimo. Aqui eu tenho 18 para completar 71. Se eu tivesse 21 para 71, faltariam 50. Né? Como são 18, são 53 aqui. Ó. 53. E vamos ver se essa conta aqui dá 200 bonitinho. Ó. Vamos lá. 37 mais 53 dá 90, né? 90. E 28 mais 82 vai dar 110. 110 mais 90 dá 200. Bonito. Ou seja, minha tabela está toda completa. E agora vamos para as opções tranquilamente. Vamos lá. Letra A. O número de garfos nacionais, ó, garfo nacional. Garfo nacional é isso aqui, ó. Tá? Confeccionados em metal, em material não metálico, ó, não metal, tá aqui, ó, 28. É igual a 26. Isso é falso, porque é 28. O número de garfos nacionais, ó, garfo nacional, tá aqui, ó, é igual ao número de facas, ó, garfo nacional é 37. É igual ao número de facas importadas. Facas importadas, ó, facas importadas, está aqui. Confeccionadas em material não metálico. Opa, bonitinho. O número de garfos nacionais, que é 37, é igual ao número de facas importadas, confeccionadas em material não metálico. É essa a resposta. Letra B. Mas vamos para todas, tá? Vamos analisar tudo. O número de facas nacionais, ó, facas nacionais está aqui, ó, 123, por enquanto, tá? Confeccionadas em material não metálico, está aqui, ó, faca nacional, material não metálico, é maior que 90. Não, é 82, não é maior que 90, isso é falso. O número de garfos nacionais está aqui, ó, garfo nacional. Garfo nacional é isso, total de 37. Confeccionados em material não metálico, ó, garfo nacional, material não metálico. É menor que 50. Quer dizer, não, é garfo importado. Opa, garfo. Número de garfo importado, não sei por que eu li nacional. Ó. Número de garfos importados, garfo importado está aqui. Confeccionado em material não metálico,
está aqui, é menor que 50. Não, é 53, é maior que 50. Isso também é falso. Olha, estamos diante de uma questão de conjunto barra pesadíssima, mas barra pesadíssima. E você viu aí logo desde o início como a questão é barra pesada, né? Deixa eu colocar aqui só para a gente revisar essa parte inicial. Olha só, então, o que a gente começou falando? A gente começou falando de questões de conjuntos e representação por diagrama, né? Se eu tenho dois conjuntos, eu represento por diagramas, porque o diagrama é capaz de representar todas as possibilidades. Por exemplo, aqui eu tenho quem está só em A, deixa eu botar aqui uma outra cor melhor. Quem está só em A, quem está só em B e quem está em A e em B. E aqui fora quem não está nem em A e nem em B. Com 3 eu também consigo representar todo mundo. Quem está só em A, só em B, só em C. Quem está em A e B, que seria essa galerinha. Quem está em A e C. Quem está em B e C. E quem está nos 3, que é esse meinho aqui. E quem não está em nada, que seria aqui fora. Certo? Com 4 em diante, diagrama não é opção. Não é opção, tá? Não é opção. Ah, professor, você disse que tem uma representação com elipse. Não é opção. A representação difícil não é opção, tá? Não dá para fazer isso lá na hora. Tá bem? Então você vai ter que usar o tal do princípio da inclusão e exclusão, que pode ser usado sempre, sempre. Pode ser usado para 2. Você pega aqui, ó, mais os conjuntos tomados 1 a 1 menos 2 a 2. Para 3, mais 1 a 1 menos 2 a 2 mais 3 a 3. Para 4, mais 1 a 1 menos 2 a 2 mais 3 a 3 menos 4 a 4. Para 5, a mesma coisa. Mais 1 a 1 menos 2 a 2 mais 3 a 3 menos 4 a 4 mais 5 a 5. Tá? Então, o princípio da inclusão e exclusão, que é o que está aí em amarelo, é possibilidade sempre. Porém, a coisa vai ficando grande, vai ficando confusa. Então, existe ainda mais uma técnica, uma terceira técnica, a primeira diagrama de Van Euler, que é o círculozinho que a gente bota lá. A segunda, princípio da inclusão e exclusão. E a terceira é ótima se você tem conjuntos que não têm interseção. Pares de conjuntos que não têm interseção. Por exemplo, essa questão que a gente viu aqui, ó. Por exemplo, eu criei aqui um caso de uma escola, né? Você tem estudantes do ensino fundamental e médio, né? Você tem, por exemplo, tem 300 meninas e 200 meninos, né? Tem 100 alunos no ensino fundamental, tantos são as meninas do ensino médio. Aí ele pergunta alguma coisa. Isso aqui é bom representar sim, porque biologicamente menino e menino não tem interseção, né? Ensino fundamental e ensino médio não tem interseção, então você consegue representar numa boa por diagrama, tá bem? Nesse tipo de questão, é uma questão típica de diagrama não, você representa uma boa por tabela. Esse tipo de questão é uma questão típica de tabela, porque olha só, garfo e faca não tem interseção. Então posso botar uma coluna para garfo, outra para faca, uma para garfo, outra para faca. Nacional e importado não tem interseção. Então, ó, você tem aqui uma coluna para nacional, outra para importado. Eu tive que juntar, né, nacional, importado e garfo e faca na mesma coluna, porque é mais do que 4. Aqui seriam só 4. Aqui é mais que 4, eu tive que juntar, não teve jeito. E aí eu tenho metal e não metal. Metal e não metal não tem interseção. Uma linha é metal, outra linha é não metal. E aí saiu tudo. Porque, afinal de contas, eu coloco aqui o total geral, 302. Eu coloco aqui os utensílios de metal, os utensílios não metal, aqui os importados, aqui os nacionais, né? Aqui os garfos importados, as facas importadas, os garfos nacionais, as facas nacionais, e está tudo organizadinho e a tabela é mais que o suficiente. Questão difícil. Certo? Primeiro porque é bem raro cair com 6 conjuntos do jeito que caiu. Até quem conhecia a solução por tabela deve ter
encontrado alguma dificuldade para fazer isso aí ali na hora, tá? Claro, estou me referindo a alunos, a estudantes, a candidatos, um padrão normal de competição, tá? Não estou falando de olímpico. Se você é olímpico, certo? A história com você é outra. Você estuda para fazer Olimpíadas internacionais, Olimpíada de padrão brasileiro e tal. Então, não estou falando para olímpico, estou falando para estudante que está aprendendo matemática para fazer realmente a prova da IPCAR. Tá bem? Então, questão difícil, questão que exigia, questão que tinha que fazer muita conta para chegar na resposta e completamente atípica. Uma das questões mais difíceis da prova, se não a mais difícil até agora, na minha opinião. Na minha opinião, foi a pior até agora, uma questão de conjuntos, o que é bem atípico de acontecer. Tá? A próxima questão é uma questão que fala de quadrado perfeito, teoria dos números, fala de MMC, tá? É uma questão bem mais tranquila, mas também é uma questão que tem que ter uma série de conhecimentos. Eu estou percebendo nessa prova um número razoável de questões de teoria dos números. Tá? Então, vamos para a próxima questão, a questão 45.